Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Bem-vindos novamente para mais um vídeo aqui na terça-feira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças e às vezes rola aí um vídeo extra na quinta, às vezes no domingo também, com casos não solucionados. Então, se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família. E falando em família, gente, no vídeo passado vocês gostaram da ideia do parceria com inscritos e teve alguém que sugeriu um nome que era o Recomendo. Eu amei. E eu sempre falo do carinho que eu recebo de vocês, mas hoje eu só queria dar um recadinho bem rápido aqui antes de começar o caso de hoje e agradecer amigas minhas. Porque nos dias de hoje a gente sabe o quanto é difícil pessoas próximas a você te apoiarem no que você faz, né? Eu acredito que várias pessoas aqui que estão me assistindo vão se identificar com isso. A gente recebe muito mais apoio de pessoas estranhas, né? De desconhecidos, do que pessoas próximas. Mas eu tenho amigas maravilhosas que me assistem aqui às terças-feiras e a gente se encontra sempre, né? E às vezes eu até esqueço que elas me assistem, gente. Então hoje eu quero agradecer a Lizes, a Miriam, a Wanda, a Vani, a Fabi, a Paloma, e eu sei que eu tenho outras amigas que me assistem também, mas eu quero concentrar nesse grupinho aqui, esse agradecimento, tá? E dizer que eu fico muito, muito feliz, muito grata de ter vocês na minha vida e de vocês me apoiarem aqui me assistindo todas as terças. E muito obrigada a todo mundo que está aqui comigo no dia de hoje e vamos para o caso. O caso de hoje é sobre uma mulher que tentava reconstruir a sua vida. Alguém que carregava suas batalhas internas, dores, alguns arrependimentos também, e que aos poucos estava tentando seguir em frente, mas um dia ela desapareceu. Ela deixou para trás apenas uma mensagem que ela enviou para vários amigos e pessoas bem próximas, mas sem nenhuma explicação a mais. E é aí que fica a pergunta: o que realmente aconteceu com a Marie Carson? Uma pergunta, gente, que demorou para ser respondida. E quando finalmente essa pergunta foi respondida, revelou uma verdade escondida por trás da fé, do poder e do silêncio. Eu digo para vocês que ele é um caso estranho, assim, com muitos questionamentos. Eu tenho certeza que vocês vão comentar bastante nesse vídeo. A gente fica o tempo inteiro assim, hã? Mas como assim? Por quê? Então vamos lá, gente. Preparem os dedinhos aí para vocês irem comentando conforme eu for contando aqui o caso. Marie Jane Carson nasceu no dia 7 de outubro de 1974, nas Filipinas. Ela passou a infância inteira ao lado da mãe, que a criou sozinha. E a Marie, ela nunca chegou a conhecer o seu pai, na verdade. Ela nem fazia ideia de onde esse pai estava. Quando ela ficou mais velha, a sua mãe, ela tomou uma decisão bastante difícil, que foi mandar a Marie para os Estados Unidos, torcendo que lá ela conseguisse uma vida melhor, uma educação melhor, né, mais oportunidades. Então a mãe da Marie deixou a filha sob os cuidados de um amigo americano. Esse homem, ele servia às Forças Armadas, né, ele era militar, e ele assumiu ali a tutela da Marie já quando ela era adolescente, e a levou para viver com a sua família nos Estados Unidos. E quando a Marie chegou nos Estados Unidos para conviver com a família desse homem, ela passou a morar ali numa casa com mais 6 crianças, além do homem e da esposa desse homem. E dentre essas crianças, a Marie teve mais apego, ela se conectou mais com uma das filhas desse militar. O nome dela é Esta. Desde que elas se conheceram, elas já começaram a se tratar como irmãs, realmente, assim. Elas ficavam grudadas o tempo inteiro, sempre brincavam juntas. Foi uma conexão muito rápida e muito verdadeira. Só que o que a Marie não esperava era descobrir futuramente que a Esta era realmente a sua irmã. Sim, o pai da Marie era este americano militar. Não tem muitos detalhes dessa relação, né, deste militar, desse homem, não tenho nem o nome dele, só uma foto, com a mãe da Marie lá nas Filipinas. Mas justamente porque esse homem era o pai biológico da Marie, que a mãe da Marie resolveu
entregar, né, para que ele pudesse cuidar da filha e dar uma vida melhor para ela nos Estados Unidos. Quando a Marie soube de tudo isso, ela nem questionou muito, na verdade ela ficou muito feliz porque agora ela sabia que o sentimento que ela teve pela irmã, né, pela Esta, era realmente um sentimento de irmã e não só de amigas, né, como elas achavam antes. Isso fortaleceu mais o vínculo entre a Marie e a Esta. Quando a Marie completou 18 anos, ela teve um desentendimento com a sua madrasta. Então ela decidiu sair ali de casa e ela foi acolhida por uma outra mulher, né, que vai ser muito importante na vida dela, a Alice Barber. Eu também não tenho detalhes aqui qual era a conexão da Marie com a Alice, mas acabou que a Marie considerava a Alice como a segunda mãe dela. A Alice sempre foi uma mulher cheia de força, de emoção e de muito amor, e que ensinou tudo isso para a Marie. E foi essa energia acolhedora da Alice que ajudou a Marie nesse momento, né? Que ela ficou, de certa forma, desamparada porque ela saiu da casa, né? Do pai biológico e da madrasta. Outro detalhe que eu preciso falar aqui para vocês, que esse caso, gente, ele não tem uma variedade muito grande de fotos, tá? Então vocês vão ver as fotos se repetindo por muitas vezes. A variedade maior que tem é da Marie, né? Mas as outras são poucas, tá? Então eu sempre dou aquele meu jeitinho para não ficar tão maçante, tão repetitivo, mas eu gosto de avisar. E já aproveitando que eu dei esse recado, vou dar mais um, que a minha voz ainda não voltou ao normal, tá, gente? Eu ainda tô com uma voz meio afônica, tô com tosse, mas não tô com gripe, não tô com dor, nem nada do tipo, tá? Mas a voz ainda tá marromeno, tá? Então me desculpem por isso. Conforme a Marie foi crescendo, se tornando adulta, ela e a irmã, a Esta, resolveram dividir um apartamento. Foi uma fase muito divertida na vida da Marie, porque elas moravam atrás de um karaokê. Em algumas fontes diz atrás, outras fontes diz que era em cima de um karaokê. Isso foi muito divertido para elas, porque elas eram viciadas em karaokê. Fazia parte da rotina das duas, elas iam várias e várias vezes no karaokê, ficavam por horas lá. A Marie gostava muito de cantar. E a irmã da Marie, a Esta, ela dizia que a Marie tinha uma presença magnética. Onde ela ia, as pessoas naturalmente se sentiam atraídas por ela. Não assim falando de beleza ou de homens, nem nada disso. Era realmente assim a energia que ela trazia para o ambiente. A Esta também disse que a Marie, ela tinha um olhar muito sensível para as coisas, para o que era bonito. Ela gostava de elogiar muito as pessoas. Ela não tinha aquela timidez assim de eu não vou abordar a pessoa, não vou falar nada. Se ela gostava de alguma coisa que a pessoa estava usando, ou da beleza da pessoa, ou de alguma coisa que a pessoa estava fazendo, ela ia lá, ela elogiava, ela gostava de realmente trazer esse tipo de energia pro local. A cor favorita da Marie era rosa, inclusive aquela segunda mãe, né, que ela considerava como segunda mãe, a Alice, a chamava de Rosie, justamente por causa disso. Uma das pessoas que ficou ali enfeitiçado, né, por essa forma da Marie, pela energia dela, foi o Jeff Carson. O Jeff, ele demonstrou interesse pela Marie quase que de imediato. E ele conseguiu conquistar o coração da Marie, que na época que conheceu o Jeff tinha 20 anos. O relacionamento dos dois evoluiu bem rápido, eles ficaram completamente apaixonados, namoraram, casaram e logo eles tiveram uma filha e deram o nome de Paris. E junto com tudo isso aqui, a Marie também corria atrás dos seus sonhos profissionais. Ela entrou para a faculdade e foi atrás de um diploma em justiça criminal. Quando ela se formou, ela conseguiu vaga no departamento de polícia e, através do seu esforço, ela cresceu na carreira e se tornou xerife adjunta do estado do Colorado. Ela tinha um objetivo maior ainda, que era entrar para o FBI, e ela era muito determinada nisso. Ela era inteligente, ela não tinha medo de correr atrás do que ela queria. E eu contei até aqui o momento, né, só coisas boas, digamos assim, né, da vida da Marie, mas ela também lutava com algo bastante sério, que era a sua saúde mental. A Marie, ela enfrentava já desde jovem questões relacionadas aí à saúde mental. E esses desafios que ela tinha que enfrentar afetavam ali a sua vida profissional e também os seus relacionamentos.
Com o tempo, ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Algo que, de certa forma, ajudou a Marie a entender muita coisa que acontecia com ela, né? Finalmente, algumas coisas faziam sentido, ela tinha algumas respostas. Mas, por outro lado, é um diagnóstico, assim, bastante difícil de você receber, né? E você precisa aprender a lidar com essa nova condição, a identificar gatilhos, a estudar também, né, sobre o que está acontecendo ali com você, para que você consiga ter um equilíbrio e consiga ali levar a vida da melhor forma possível. Só que isso não é algo simples, não é algo fácil, existem dias muito difíceis e isso acontecia com a Marie. E com o tempo, esses dias difíceis acabaram impactando as pessoas ao redor dela, né? A doença acabou comprometendo o trabalho e mais tarde a Marie acabou perdendo o cargo dela na polícia. E isso foi algo devastador para Marie, porque ela amava muito a profissão dela e ela tinha outros sonhos ainda maiores, como eu falei para vocês. Então, isso só jogou ela mais para baixo ainda. E perder o emprego, junto com as questões emocionais, os desafios que ela tinha que enfrentar, né? Já estava enfrentando. Tudo isso junto abalou também o casamento da Marie com o Jeff e eles acabaram se divorciando. Só que assim, foi um divórcio, ao que dá a entender, realmente pensado no melhor de todo mundo. Foi algo amigável, algo que os dois decidiram que era melhor. Então, mesmo depois da separação, a Marie e o Jeff, eles conseguiram manter algo raro, né, nos dias de hoje, que é o respeito, né, pelo ex-marido, pela ex-esposa. Muito cuidado, um carinho genuíno que um tinha pelo outro. Eles terminaram o casamento de uma forma pacífica. Eles tiveram essa consciência de parar, pensar e entender que, apesar do carinho que eles sentiam um pelo outro, eles não eram a pessoa certa um pro outro, sabe? Mas eles também sabiam que existia a Paris ali, né, a filhinha dos dois, e que isso uniria eles para sempre. Então não teve assim briga, não teve mágoa, não teve aquela coisa de um ficar com ódio do outro, várias acusações, porque eles sabiam que a prioridade era a Paris. E por isso eles fizeram questão de cultivar o bom relacionamento ali como pais. O Jeff, ele continuou também sendo um grande apoio para Marie, mesmo depois que o casamento acabou, né, devido a essas questões da saúde mental. Bom, e a Paris, né? A Paris, ela ficou por um bom tempo sob a custódia da Marie. Só que com o tempo, a própria Marie começou a perceber que o Jeff poderia oferecer à filha algo muito melhor naquele momento. Porque no momento aqui do divórcio, a Marie ainda ela estava tentando se restabelecer financeiramente, né? Conseguir uma estabilidade ali financeira com um novo emprego. E fora, né, o que eu já falei aqui, a luta que ela tinha ali com a saúde mental. Então foi uma decisão bastante dolorosa para Marie, e eu acredito que uma das mais difíceis assim para uma mãe, né, tomar, mas ela precisou respirar fundo e pensar não no que o coração dela queria, mas no que era melhor para sua filha. E ela sabia, né, que o Jeff era um pai maravilhoso também, que ele poderia dar muitas coisas, né, para a filha que ela não estava podendo oferecer naquele momento. A Marie, ela sempre sonhou que a filha crescesse num ambiente equilibrado, tranquilo, com uma rotina ali, uma segurança que ela não estava conseguindo oferecer. Pelo menos não do jeito que ela acreditava que a filha merecia. Uma das coisas que acontecia aqui, por causa da saúde mental da Marie, é que às vezes ela saía por alguns dias e não dava muitas notícias assim, ficava 1 ou 2 dias fora e daí voltava, sabe? E embora isso fizesse parte aí das suas lutas, né, internas com a sua saúde mental, como eu já falei, ela sabia que ela não era justo ela impor isso para a filha. Então, essa foi a decisão tomada, né? Ela deu a custódia da filha para o pai, né? Para o Jeff. Só que também, né, assim, isso não significava que a Marie não ia mais ver a filha, nem nada do tipo. O tempo que ela conseguia, ela estava com a filha, ela ia visitar, né? Como eu já falei, o relacionamento dela com o Jeff era bom. Não tinha nenhum tipo de dificuldade, sempre que ela podia, ela estava com a filha. E quando ela não podia, elas sempre estavam se falando no telefone. Elas tinham esse contato diário. A Marie, então, na verdade, ela nunca parou de tentar cuidar da saúde mental, né? Mas ela foi aconselhada por um médico para que ela se mudasse de onde ela estava morando, que ela teria que ir para um lugar
diferente, novas pessoas, um novo ambiente, um lugar mais alegre. A Marie, nesse ponto aqui, ela morava no Colorado, então ela vai morar na Flórida, o que é completamente diferente. Ela se mudou para Fort Walton Beach, na Flórida, uma cidade na região conhecida como Costa Esmeralda. Então era um ambiente que combinava muito com a energia aqui da Marie, né? Tinha o mar, ar puro, beleza natural, né? Muito contato, né, com a natureza. E tudo isso ajudou a Marie a se reconectar com ela mesma. A mudança fez muito bem para ela. Ela parecia mais leve, mais centrada. Ela estava tentando com todas as forças reconstruir a própria vida, como eu disse para vocês lá no início do vídeo. Bom, ela conseguiu um emprego nesse novo local em uma cafeteria. E essa cafeteria, ela ficava muito próxima à igreja local ali da cidade. De novo, tem também divergências aqui nas fontes, porque em alguns lugares menciona que a cafeteria era dentro da igreja. Mas isso não vai mudar, não vai ter muita relevância aqui na história. É só para vocês saberem que essa cafeteria realmente ficava muito, muito próxima a essa igreja. Foi nesse novo ambiente aqui de trabalho que aos poucos a Marie foi se envolvendo mais ali com o pessoal da igreja. Ela começou a conhecer melhor as pessoas, né? Começou a fazer amizades, começou a entender também mais como que funcionava essa igreja. A igreja em questão era a Igreja do Calvário, localizada ali na Costa Esmeralda, e era liderada por um pastor chamado James Flanders. O James, ele era conhecido por ser um homem muito carismático, com um coração bastante generoso e uma presença que cativava muitas pessoas, né? Ele trazia muitas pessoas para a igreja. Os sermões dele não eram frequentes, mas quando ele falava, ele tocava as pessoas. Ele falava de uma forma que trazia essa aproximação muito fácil. Os membros ali da igreja adoravam o James. E com o tempo, ele inclusive teve a ideia de começar a publicar os seus sermões no YouTube, aqui na nossa plataforma querida. Então ele era esse pastor bastante conectado também, sabe, com as atualidades, ele gostava de estar ali na internet para atrair mais pessoas. Ele sonhava em construir uma grande comunidade espiritual e ele ficava feliz em compartilhar as suas mensagens com quem tivesse ali disposto a ouvir, com quem se conectasse, né, com o que ele estava falando. A Marie, então, passou a frequentar essa igreja e ela gostou muito dessa igreja. Não era uma igreja assim imponente, como a gente está acostumado a ver com vitrais, essas coisas, não. Na verdade, era um espaço que parecia quase uma casa, e era isso que as pessoas que frequentavam essa igreja gostavam, da simplicidade. Antes de ser uma igreja, o local ali era uma mercearia. E era uma mercearia bem antiga, então as pessoas gostavam desse clima do lugar, assim, sabe? Era esse lugar acolhedor, aconchegante, simples, que tinha essa vibe, assim, meio familiar. E era exatamente disso que os fiéis gostavam, né? Ninguém precisava se arrumar demais, ninguém precisava fingir ser algo que não era. Parecia uma grande sala de estar na casa de alguém, onde as pessoas se reuniam para conversar sobre a fé, trocar experiências e sentir-se parte de algo, né? Algo maior. O próprio pastor, ele tinha esse estilo também, ele não ia arrumado nem nada, ele ia de tênis, calça jeans, camiseta, e os seus sermões também eram com uma linguagem fácil, que era basicamente essa troca de experiências, todo mundo entendia o que ele estava falando, e no geral as pessoas achavam os cultos bastante divertidos. O James, algumas vezes ele levava o seu violão, então ele gostava também de cantar para as pessoas, e o James, ele tinha uma esposa, a Tânia. E os dois eram vistos como essas pessoas generosas e boas. A Tânia, ela tinha uma presença bastante forte ali na igreja, ela liderava o grupo feminino da igreja e era conhecida por ser uma mulher ativa, envolvida em tudo, ela ajudava também na comunidade e às vezes ela se juntava ao marido nas apresentações musicais. Ela também cantava, tocava alguns instrumentos, enquanto o James tocava o violão. Então, para vocês entenderem, né, que foi nesse ambiente aqui que a Marie chegou e ela se sentiu muito acolhida por todo mundo. Ela começou a se sentir parte de algo maior, né? Realmente uma nova família. E o James e a Tânia, eles
já assim de cara começaram a conversar com a Marie, entender a situação dela, e eles estavam ali para ajudá-la. Eles de início ajudaram a Marie a pagar algumas contas que ela precisou, né, já que ela não estava ainda com uma grande quantidade de dinheiro, estava se estabelecendo. E também, obviamente, o apoio emocional ali, né, para começar uma nova vida. E isso deu muito certo, eles começaram ali uma amizade bastante próxima, até que os Flanders, né, a Tânia e o James, convidam a Marie para morar na casa deles. A Marie, ela foi se aproximando cada vez mais da vida ali da igreja, né, do dia a dia. Ainda mais agora morando na casa da Tânia e do James. Ela fazia parte da família deles ali, vivia a rotina intensa ao lado deles. E é dito que isso deixou a Marie mais feliz ainda, né, porque agora, além daquele sentimento que ela já estava sentindo da igreja, né, de ter uma família nova, conexão com as pessoas, fazer parte de algo, agora ela realmente tinha ali a família dela, que era a Tânia e o James, né, na mesma casa, a rotina, e junto com isso também a rotina na igreja, que aproximava a Marie de outras pessoas que também eram generosas e estavam ali com o mesmo propósito. A Marie, ela continuava tendo contato com as pessoas importantes da vida dela, né? A família realmente dela. O pai da filha dela, né, o Jeff, eles continuavam em contato sempre para falar da filhinha, da Paris. Ela tinha o contato diário também com a irmã, com a Esta, e também com a Alice, que era aquela segunda mãe da Marie. Então, ela continuava falando com essas pessoas, dizendo, né, como que estava a vida dela nova, como ela estava se sentindo, isso continuava. Mas ali no contato do dia a dia, ela não tinha mais essas pessoas, né? Então, a família virou ali o James, a Tânia e as pessoas da igreja. A comunidade da igreja passou a ser uma extensão da casa dela, né? Um suporte emocional, espiritual, que ajudava a Marie aonde ela queria chegar, né? Com mais clareza, mais equilíbrio e mais fé também, né? Ela começou a exercitar muito isso, a fé. Não só por ela também. Ela queria melhorar pela filha, que ela, né, eu falei pra vocês que ela continuava tendo contato com o Jeff e com a filhinha. Ela queria ser a melhor versão possível de si mesma para voltar a conviver com a filha futuramente, né? E também conseguir o que ela queria ali profissionalmente. E as pessoas que conheciam a Marie antes dela se mudar para esse local já percebeu a diferença. Ela estava assim muito melhor, era visível no rosto dela, no jeito que ela falava, que ela estava mais feliz. E eu não consegui entender exatamente se ela foi para esse local para ficar ou se realmente era para ser um período, né, até que ela melhorasse, conseguisse ficar melhor consigo mesma e daí voltar para onde ela morava antes, próxima à filha. As pessoas que conheciam a Marie de antes falavam que essa nova conexão dela com Deus estava ajudando ela a encarar uma fase escura da vida, né? Com mais luz. Era como se ela tivesse, aos poucos, reaprendendo a se amar, a se redescobrir, né? E ela que sempre via a beleza em tudo, né? Nas outras pessoas, também ia começar a ver beleza em si mesma. Então, com o tempo, a Marie também começou a ficar muito envolvida com a igreja, nos afazeres da igreja também, não só de frequentar. Ela ajudava em tudo que podia, a organização ali nos encontros, nos cultos, enfim, né? Ela sempre estava envolvida, assim como a Tânia e o James. E assim, as pessoas olhavam para essa convivência ali, né, da Marie com o James e a Tânia de uma forma natural e bonita, né? Porque as pessoas, elas viam o James e a Tânia como esse casal generoso e amoroso, e a Marie uma pessoa que estava precisando de ajuda e que também estava trazendo ali benefícios para a igreja, né? Estava se envolvendo, enfim, estava melhorando. Assim, ninguém olhava para aquilo assim de primeira e achava um pouco estranho, né? Mas a gente que está aqui nesse momento, eu sei que vocês aí já devem estar pensando, alguma coisa não está certa aqui, né? Pois é, vocês acertaram. As coisas começaram a ficar um pouco diferentes em 2010. Eu acho que eu nem mencionei aqui, será que eu mencionei o ano? Mas ela foi morar na Flórida, nesse novo local, em 2009. Tá? Então agora já estamos em 2010. Então, as coisas começaram a ficar diferentes em 2010 porque nesse ano a Marie, ela decidiu se mudar. Ela foi morar no Arizona. Só que ela foi morar na casa
dos pais do James Flanders, do pastor, né? Isso pareceu um pouco estranho. E também não se sabe exatamente o porquê ela decidiu se mudar, né? Mas foi algo que as pessoas questionaram, acharam um pouco estranho. Inclusive também as pessoas que já conheciam a Marie de antes. Só que isso não durou muito tempo. Eu não tenho exatamente quanto tempo durou, mas nas fontes diz que foi um período breve. E aí a Marie volta ali para Flórida, para a casa do James e da Tânia. Só que quando ela voltou, ela estava grávida. Obviamente, as pessoas que conheciam ali a Marie, né, da igreja, né, quando ela voltou grávida, questionaram o que tinha acontecido. A explicação que foi dada foi que quando a Marie estava lá no Arizona, ela se envolveu com um homem. Esse homem era bastante violento, controlador, abusivo. E aí ela acabou engravidando deste homem, né? Quando ela descobriu que estava grávida, ela queria retirar o bebê. Só que ela acabou contando isso, né, pro James e pra Tânia. E eles não aceitaram isso. Eles falaram, não, então você vai voltar pra cá. A gente não quer que você tire esse bebê. Você vem pra cá, a gente vai cuidar de você na gravidez, tudo certinho. E depois a gente adota essa criança, já que você não quer esse bebê desse homem. E foi isso que eles fizeram. Então a Marie voltou ali pra Flórida e agora ficaria ali, né, grávida até nascer o bebê. E aí o casal adotaria. Para as pessoas ali que conheciam o James e a Tânia da igreja, eles nem acharam essa atitude estranha. Eles realmente falaram assim, não, é como eu vejo esse casal, eles são realmente pessoas muito boas, muito generosas, e eles não iriam abandonar a Marie numa situação como essa, né? E ainda vão dar uma vida boa para a criança. Isso era o que as pessoas ali da igreja acreditavam. Só que quem era mais próximo ali do James e da Tânia, eles ouviram uma versão um pouco diferente. Uma versão que não envolvia uma gravidez indesejada, não envolvia um relacionamento abusivo, nem nada disso. Na versão ali dos mais chegados do James e da Tânia, a versão era que a Marie tinha se oferecido como barriga de aluguel para o casal. Segundo essas pessoas, o casal ele sempre tentou, né, ter filhos e nunca conseguiu. A Tânia, ela chegava a engravidar, mas ela sofria abortos espontâneos e isso aconteceu várias vezes. E era um sonho realmente do casal que nunca se concretizava. E a Marie, né, segundo essas pessoas, a Marie, ela ficou muito tocada com essa história e talvez como uma forma de retribuir a ajuda que ela teve do casal, ela falou que poderia ser ali barriga de aluguel, né, para eles, para quando o nenê nascesse, aí eles teriam o tão sonhado filho. Inclusive, a irmã da Marie, a Esta, quando ela soube dessa história, ela também, assim, não se surpreendeu, porque ela sabia que a Marie era capaz de pensar dessa forma e de se doar tanto para ajudar outras pessoas, ainda mais pessoas que já tinham a ajudado, né? Então ela nem se surpreendeu com essa versão aqui dos fatos. Inclusive, ela contou que a Marie, ela já tinha se oferecido, né, para ser barriga de aluguel para uma amiga dela antes de tudo que tá acontecendo. Só que isso não aconteceu, né? Mas por isso que ela não se surpreendeu, porque já tinha sido uma coisa que a Marie tinha se oferecido anteriormente. Nesses círculos aqui de amizades mais fechados ali com o casal, né? A Tânia, ela explicou que a gravidez ali foi resultado de uma inseminação artificial. Só que, um pouco diferente, tá? Ela contou que a inseminação artificial é algo muito caro. Ela e o James não teriam como pagar esse procedimento. Então, eles fizeram algo mais caseiro, gente. E que eu pesquisando nesse caso, eu vi que não é algo tão incomum. Veja só. Como que eles fizeram? Sabe aquelas, pelo que eu pesquisei, é esse o nome, tá? Seringa de peru. A seringa de peru, vou colocar uma foto aqui para vocês, caso vocês não conheçam. Ela é uma ferramenta, um utensílio usado na culinária, né? Ela é usada para injetar temperos, marinadas em carnes, especialmente em perus. Não sei por que especialmente em perus, mas enfim, porque você pode fazer isso até inclusive durante o cozimento, né? Quando a carne ali tá quente e tal, isso ajuda a umedecer e dar sabor para a carne, tá? É para isso que serve a seringa de peru. Então, é algo culinário. Mas pesquisando nesse caso,
eu vi que muitas pessoas usam essa ferramenta para meio que fazer essa inseminação artificial de uma forma caseira. E é bem dessa forma que vocês estão imaginando, né? Você vai pegar essa seringa aqui no negocinho ali e vai introduzir na mulher, entendeu? É basicamente isso. E é dessa forma aqui que a Tânia estava explicando para as pessoas que tinha sido feito aqui na Marie, tá? Só para vocês entenderem. Eu falei, gente, que esse caso era tipo assim, o quê? Essa é uma das partes. Então, dessa forma, eles não teriam custo nenhum, né? Talvez só o custo de comprar a seringa de peru. Então, por isso que eles fizeram dessa forma. Eles não teriam dinheiro para fazer uma inseminação artificial com médicos e tudo mais. E qual que era a ideia aqui do James, da Tânia e da Marie também, né? Segundo essas pessoas aqui que eram mais próximas ao casal. A ideia era que depois do parto, a Marie ficaria ali com o bebê por 3 meses, mais ou menos, para amamentar. E depois disso, a criança seria entregue definitivamente ao casal, né? A Tânia e o James. Que é algo, assim, difícil, né? Eu não tenho filhos, né, gente? Eu tenho só sobrinhos maravilhosos. Mas vocês que são mães... O que a gente conhece de barriga de aluguel, normalmente a mãe, ela não tem quase contato ou pouquíssimo contato com o bebê depois que nasce, né? Assim, eu sei muito pouco sobre isso, né? Se alguém souber mais, pode escrever aqui embaixo. Mas, porque vai existir esse vínculo, né? Da mãe com o filho, quando o filho nasce, ainda mais ali no caso da Marie, que estava convivendo com as pessoas que iriam cuidar da filha. Então... é estranho essa questão de ficar ali 3 meses amamentando o bebê também, que é algo, uma conexão absurda da mãe com o filho, para daí ela entregar esse bebê, né? Mas essa era a história que estava sendo contada aqui. No geral, a impressão de todo mundo, independente se eram os mais chegados ou os que não eram tão chegados ao casal, todo mundo tinha a mesma impressão, que foi algo acordado entre os 3, que ninguém ali estava obrigado nessa situação, né? Seja na versão de que a Marie tinha tido esse bebê de um homem estranho e depois entregaria o bebê para os 2 adotarem, ou na versão da inseminação artificial caseira aqui. Parecia que estava todo mundo de acordo, né? Isso que as pessoas viam. E durante os meses ali da gestação, tudo parecia muito bem, né? A Marie, ela era muito cuidada ali pela Tânia, pelo James, pela comunidade ali também, né? Pelas pessoas da igreja. Todo mundo meio que abraçou essa história. E, inclusive, eles fizeram um chá de bebê. Só que nesse chá de bebê, até vou colocar 2 fotos aqui para vocês. Vocês vão ver que está a Marie grávida nessa foto, né? E você vai ver a Tânia com uma barriga fake também, né? Ela colocou, não sei, uma bexiga, uma almofada embaixo ali da roupa. Porque o chá de bebê, na verdade, ele foi feito pra Tânia. Porque na teoria ali era ela que iria ficar com o bebê, ela que seria a mãe do bebê, né? Independente de qual história ali, né? Tanto na história do relacionamento lá com o homem na outra cidade ou na inseminação, né? A Tânia acabaria virando a mãe porque ela iria adotar essa criança. Então, o chá de bebê foi pra ela, na verdade. Por isso que ela está posando de grávida aí, todo mundo deu presente, todo mundo estava participando desse momento. Era algo realmente que parecia que estava todo mundo concordando, todo mundo feliz. Não tinha nada assim de estranho, né? A gente pode dizer, mas a gente sabe que os comentários sempre estão assim lá por trás, né? Ninguém vai falar ali na cara. Mas, enfim, tinha essa vibe de que tá tudo certo, tudo muito bem. Mas, obviamente, algumas pessoas achavam estranho. Então, no dia 14 de julho de 2011, a Marie deu à luz a uma menina. E ela foi chamada de Grace. E tudo parecia normal, tudo foi recebido ali, né, pelas pessoas de uma forma muito natural, muito familiar. O James e a Tânia começaram a cuidar ali do bebê, né, tem fotos deles com a bebezinha. E tudo seguiria como o plano, né, 3 meses amamentando, depois eles fariam ali uma transição gradual ali da bebê para a fórmula, né, e tudo estava indo como planejado. Só que 3 meses depois que a bebê nasceu, as coisas começaram a mudar, e drasticamente. No dia 19 de outubro de 2011, ou seja, 3 meses depois, algo muito estranho aconteceu. A Marie, ela enviou uma mensagem de texto, assim,
para várias pessoas ao mesmo tempo a mesma mensagem. Cerca de umas 10 pessoas no total. Dentre essas pessoas estavam o ex-marido, né, o Jeff, a irmã, a Esta, a Alice, que era a segunda mãe dela, inclusive o James, a Tânia. Então tinha algumas pessoas ali da igreja que ela era próxima e também pessoas de antes, né, dessa vida dela da igreja também, que eram próximas a ela, que receberam essa mensagem. A mensagem dizia o seguinte: ontem saí de Fort Walton Beach. Há algo que eu queria fazer há muito tempo e não vai existir momento melhor do que agora para isso. Aí ela colocou uma carinha sorrindo, né? Não contei para nenhum de vocês o que eu estava planejando ou que eu estava prestes a sair, porque provavelmente vocês teriam tentado me convencer do contrário, né? De novo, uma carinha feliz. E aí ela manda: eu amo e aprecio todos vocês. Algumas pessoas que receberam essa mensagem, principalmente as pessoas que conheciam a Marie de antes, já acharam estranha, totalmente estranha. Porque para essas pessoas não parecia algo que a Marie faria ou falaria daquela forma. Pareceu meio frio. E até as mensagens assim tinham um jeito diferente, né? Uma diagramação diferente das mensagens da Marie. E fora que as mensagens eram bem vagas, né? Porque não dizia o que ela estava fazendo, não dizia para onde ela estava indo, nada. Algumas pessoas, logo que receberam essa mensagem, mandaram outra mensagem, né? Perguntando, como assim? Pra onde você vai? Ou qualquer coisa do tipo. E uma dessas pessoas foi a Alice Barber, aquela segunda mãe da Marie. Ela, como algumas outras pessoas, achou muito estranho essa mensagem, né? Então, a primeira coisa que ela perguntou quando ela recebeu a mensagem foi: e a bebê Grace, né? Que era a bebê que tinha acabado de nascer. A resposta veio já imediatamente, né, depois que ela perguntou. E a resposta foi a seguinte: ela está em boas mãos. Ela está com Tânia e James. Foi essa a explicação. Não tinha nada mais. Não tinha, de novo, né, se ela voltaria, se ela não voltaria. E aqui, gente, ela está respondendo a sua segunda mãe, uma pessoa muito importante para ela. Outras pessoas que mandaram mensagens assim, né, também perguntando, não tiveram respostas. Foi só a Alice que teve. E aí, quando as pessoas começam a conversar entre si, principalmente, de novo, aqui as pessoas que conheciam a Marie antes, eles sentiram que alguma coisa estava muito errada. Aquilo não era o estilo da Marie de tomar uma atitude assim impulsiva, sem contar para ninguém antes. Ela não sumiria sem explicar muita coisa, e principalmente por causa da primeira filha dela, né, da Paris. Ela nunca fazia nada sem falar com a filha, com o ex-marido também, porque o contato com eles continuava durante todo esse tempo. Ela não deixou de falar com a filha e com o ex-marido e com as outras pessoas, né? Então, era muito estranho. Por exemplo, ela falava com a filha praticamente todos os dias e daí, num dia, resolver falar: eu tô indo embora porque vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer e não quis contar antes. Então, não era do estilo da Marie fazer isso. E como eu falei pra vocês que mais nenhuma pessoa recebeu resposta, né, das mensagens, assim, quando questionaram alguma coisa, só a Alice. E ela notou algo, assim, que pra nós aqui vai parecer algo até meio estranho, meio banal, assim, mas na hora foi algo que ela notou e que ela sentiu que ela precisava se preocupar. Quando ela pergunta, né, e a bebê Grace? A Marie responde: ela está com Tânia e James. E a Alice achou isso muito estranho, porque todas as vezes que a Alice conversava com a Marie, ela sempre falava James e Tânia, nunca Tânia e James. Para Alice, aquilo foi um sinal de que algo está errado. Ela conhecia a Marie há anos, né? E em todo esse tempo ela sempre se referia como James e Tânia, nunca o contrário. E pode parecer realmente um detalhe bobo, né? Um detalhe insignificante. Mas quando você convive de perto com alguém, quando você troca mensagens o tempo inteiro com uma pessoa,
A gente sabe que cada um tem um jeito de escrever, usa certas palavras, ri, né, entre aspas aqui, da mesma forma. É quase como um tom de voz da pessoa, né? Só que ali escrito. Então a gente sabe que é diferente. Quando a gente conversa sempre com as mesmas pessoas, cada pessoa tem um jeitinho de escrever. Uma não é igual a outra, assim, né? E aquela inversão ali dos nomes, né, pra Tânia e James em vez de James e Tânia, foi suficiente para acender ali uma luzinha na cabeça da Alice. Ela sentiu que, além de ter alguma coisa errada, ela sentia que não era a Marie que tinha enviado aquela mensagem. Então, preocupada com tudo isso, a Alice entra em contato com o James e a Tânia. Eu vou sempre lembrar vocês das datas, tá? Porque vai chegar uma hora que as datas vão ser importantes. Essas mensagens foram recebidas aí no dia 19 de outubro, né? Então, quando a Alice vai conversar com a Tânia e com o James, quem fala com ela é a Tânia. E a Tânia, ela disse que, na verdade, a Marie já tinha saído ali da casa 2 dias antes, ou seja, no dia 17. E a Tânia disse também que nos dias anteriores, a Marie parecia estar bastante instável. Essa informação aumentou a preocupação aqui, né, dos amigos da Marie. E nesse ponto, todo mundo já estava preocupado, né? Não só a Alice, mas também a irmã, a Esta, o ex-marido, o Jeff. Todos estavam perturbados com aquela mensagem, com o silêncio. E ninguém conseguia falar com a Marie, né? Ninguém conseguia mais nenhum tipo de contato. Eles tentam contato com pessoas que a Marie conhecia, pessoas que a Marie pudesse pedir ajuda, alguma coisa assim. Nada, nenhum rastro. E o Jeff, ele já veio de cara, além de estar preocupado, mas ele já veio com um sentimento de que a Marie estava em perigo. Ele não achava, assim, que ela tinha tido, de repente, um surto e saiu de casa, ou que ela quis sair de casa, né, alguma coisa nesse sentido. Não. Ele já sentia que alguma coisa de ruim tinha acontecido diretamente com ela. Que ela poderia estar precisando de ajuda, ou que, infelizmente, algo mais sério já tinha acontecido. O Jeff, mais do que ninguém, ele sabia do amor que a Marie tinha pela filha. E que ela jamais faria isso, assim, de cortar o contato, sumir, não dar notícia, nada. Isso não era algo que aconteceria, a não ser que algo muito ruim tivesse acontecido. Então foi o Jeff que resolveu ir até a delegacia para reportar o desaparecimento da Marie. E ele faz isso no dia 24 de outubro, ou seja, quase uma semana depois, né, que ele recebeu aquelas mensagens. E algo muito curioso nesse caso é que a Marie, ela já era uma mulher adulta, que ela tinha 37 anos na época. E quando o Jeff, ele vai reportar o desaparecimento, a polícia, assim, o que a gente vê nos casos, a polícia fala, ela é adulta, ela pode sair a hora que ela quiser, se ela quiser, digamos, desaparecer por uns dias, ela tem esse direito, mas nesse caso isso não aconteceu. Nesse caso a polícia levou a sério já desde o começo, muito por tudo que os familiares e amigos aqui falavam da Marie, né, mas também pela questão da saúde mental dela. Eles sabiam que a Marie tinha essa questão na vida dela, que ela poderia se tornar muito instável, que ela poderia realmente se colocar numa situação de perigo, né. E outra coisa que eu lembrei, né, que o Jeff, inclusive, ele falou pra polícia, olha, ela tem esse costume de desaparecer por alguns dias, né, porque ela fazia isso quando ela estava bastante instável. Mas ele disse que mesmo nesses momentos, quando ela fazia isso de sair um dia, 2 e voltar, ela avisava. Ela dava notícias de onde ela estava. Ela avisava assim, olha, eu só saí por alguns dias, eu vou voltar. Ela nunca ficava assim, nesse silêncio. Então acho que foi por isso também que a polícia foi atrás, assim, porque o Jeff foi 100% sincero com eles, assim. Ele contou todos os problemas que a Marie tinha, né, e por mais que a polícia pudesse levar por esse lado, então é mais uma vez que ela vai sair e vai voltar, ela é adulta, não, eles levaram a sério. E uma das investigadoras que pegou aqui o caso da Marie, ela tinha acabado de ganhar um bebê. Então ela se comoveu muito com a história e ela sabia que uma mãe que acabou de ter um bebê, né, que era o caso aqui da bebê Grace, né, da segunda filha da Marie, ela sabia que raramente uma mãe vai abandonar, vai deixar uma recém-nascida assim e sumir, né? Ela achou essa situação um pouco estranha. Bom, a primeira coisa que a polícia fez foi conversar
com os amigos e familiares da Marie. E nessas conversas eles ficam sabendo de tudo, né? Do primeiro casamento da Marie, dos problemas com a saúde mental, quando ela perdeu o emprego, quando ela se mudou. Aí começaram a entrar ali no relacionamento que ela estava tendo com o James, com a Tânia, e que era um relacionamento meio incomum. E aí veio a parte da gravidez. A polícia, nesse ponto, ela não recebeu uma versão, assim, completa dos fatos, né? Era isso que as pessoas comentavam na época. Algumas pessoas falavam que era uma inseminação artificial, mas que foi feita de uma forma caseira, daí tinha a versão do relacionamento abusivo. E a irmã da Marie, a Esta, ela não sabia muito sobre a gravidez também, porque a Marie não conversava muito sobre esse assunto específico com a irmã. E a irmã, ela nunca foi assim de invadir muito o espaço da Marie, né? Elas conversavam sempre, mas conversavam os assuntos que elas estavam a fim ali de falar, né? Nenhuma invadia muito a vida da outra. E ela disse que ela nunca questionou muito a Marie sobre a gravidez, porque ela achava que ela não se sentia muito confortável em falar. E que em algum momento ela falaria exatamente o que aconteceu, qual era a verdadeira história, então que ela não sabia exatamente o que tinha acontecido nessa gravidez. Então o que os detetives fazem é, né, conversar com o James e com a Tânia. Qual é a versão deles? Nossa, gente, vocês estão sentindo a minha voz anasalar? Tá trancando tudo aqui. Espero que eu consiga terminar esse vídeo. Ai, gente, em Curitiba está muito frio. Muito. Dizem que o curitibano fala que aqui é o lugar mais frio do mundo, né? Não interessa onde você estiver, em Curitiba vai estar mais frio. Mas aqui tá muito frio essa semana. Nossa Senhora. E daí a gente não consegue sarar, entendeu? A gente fica um pouquinho melhor, mas aí já fica assim tudo de novo. Bom, então, detetives vão falar com o James. Ele deu a própria versão ali sobre a gravidez, né? Segundo o James, depois de várias conversas entre ele, a Tânia e a Marie teria aceitado ser a barriga de aluguel pro casal ali, né? Já que a Tânia sofria abortos espontâneos e tudo que eu contei aqui pra vocês. E como eu falei pra vocês, eles não teriam dinheiro para fazer a inseminação artificial. E ele falou isso aqui também para os detetives. Só que aqui, gente, ele conta uma outra versão de como eles fizeram essa gravidez acontecer. E que não foi usando a tal da seringa de peru. Ele conta para os detetives que eles resolveram fazer do método antigo, do método natural, digamos assim. E o James dormiu com a Marie com o consentimento da Tânia. Segundo James ainda, foi a única vez que isso aconteceu e já nessa única vez a Marie engravidou. Essa história, gente, do James ter dormido com a Marie, quando eu falo dormindo, vocês já sabem, né? Essa história, ela já meio que circulava, assim, entre algumas pessoas muito específicas ali da igreja, mais especificamente amigas da Tânia. A própria Tânia já tinha falado para essas amigas, né, próximas, que isso tinha acontecido e que ela estava confortável com isso. Que essa concepção aconteceu, né, de forma natural, consensual e combinada entre todos os envolvidos. Mas é claro que, assim, eles não podiam contar isso abertamente. Essa história do acordo aí, dessa gravidez planejada, de como essa gravidez aconteceu e tudo mais, não seria aceita dentro da igreja, certo? Isso não seria algo bem recebido pelas pessoas, né? Saber que o pastor que está lá dando sermão e tudo mais, dormiu com uma outra mulher para essa mulher engravidar, enfim, né? São muitas camadas aqui. Então, foi aí que eles decidiram falar a versão da inseminação artificial mais caseira, né? Porque eles sabiam que essa história do acordo não seria bem aceito. O James, então, continua contando que assim que o teste de gravidez deu positivo, eles trouxeram a Marie de volta, né, lá do Arizona, que ela estava na casa dos pais do James, de volta ali para Flórida. Eles queriam que a Marie ficasse perto deles. Porque, segundo James, a Marie, ela tinha parado de tomar os medicamentos que ela normalmente tomava para transtorno bipolar enquanto ela estava grávida. Então, eles estavam com medo
do comportamento dela, né? Se ela poderia ter algum tipo de comportamento que fosse prejudicar o bebê. Então, por isso que eles trouxeram ela novamente para a Flórida para monitorar a Marie ali de perto e cuidar dessa gestação. Segundo o próprio James ainda, apesar de algumas oscilações de humor, a gravidez correu normalmente. Eles cuidaram da Marie, eles tentavam atender todos os seus desejos, mantê-la tranquila. E aí, então, a bebê Grace nasceu. O James também, ele mostra algumas fotos para os policiais, para os detetives, enquanto ele está contando tudo isso, que aparentemente depois já que a bebê nasceu, eles deram uma festa para comemorar. Então nessas fotos está todo mundo ali feliz, inclusive a Marie, o James, a Tânia, né, para comemorar a chegada dessa criança. Só que aí ele disse que depois disso as coisas começaram a mudar. O James, ele disse que depois do nascimento da Grace, o comportamento da Marie ficou mais instável. Ele atribuiu isso ao fato dela ter parado, né, de tomar os remédios. E aí ele meio que sugeriu ali para os detetives que ele estava tão preocupado com a Marie, que o comportamento dela tinha mudado tanto, que ele acreditava que ela pudesse fazer algo de ruim contra si mesma. E aí ele disse que ele estava tão preocupado com ela que no dia 17 de outubro, ele resolveu ficar em casa ao invés de trabalhar, porque ele percebeu que a Marie estava bem agitada naquele dia. Segundo o James, esse dia 17 de outubro foi o último dia que ele viu a Marie. Ele disse que naquele dia ela acordou de mau humor, ela estava irritada e ele estava com medo que ela fugisse levando a bebê. Então ele fica na casa ali e ali chega um momento que a Marie fala para ele que ela estava cansada, que ela precisava dormir um pouco, então ela vai dormir. Enquanto a Marie estava dormindo, a Tânia, ela pega a bebezinha, a Grace, e ela vai fazer compras em uma cidade vizinha. O James ficou na casa enquanto a Marie ainda dormia. Ele esperou que ela acordasse e quando ela acordou, eles tiveram uma breve conversa. Depois, às 18 horas, ele decidiu sair da casa para correr. Ele normalmente fazia isso, né, praticar exercício. E quando ele voltou para casa depois dessa corrida, a Marie não estava mais lá, nem ela e nem o carro dela. Ele falou também que quando ele foi no quarto da Marie, ele encontrou uma sacola com alguns pertences dela e ele achou curioso, né, que ela tivesse saído e não tinha levado essa sacola. 2 dias depois desse dia que o James está descrevendo aqui, foi o dia 19 de outubro, o dia que a Marie mandou aquela mensagem para um monte de gente. Ainda assim, quando eles receberam essa mensagem, eles não decidiram procurar a polícia ou fazer alguma coisa, né, com essa informação. Eles acharam que a Marie voltaria. Só alguns dias depois, quando eles perceberam que ela não voltou, que eles resolveram procurar a Marie por conta própria. E isso aconteceu no dia 21, ou seja, 2 dias depois que a Marie mandou aquelas mensagens, né? Eles resolvem procurar por ela. E assim, eles não encontraram a Marie, mas eles encontraram o carro da Marie. E ele estava estacionado no estacionamento do aeroporto. O James, estranhamente, ele falou que ele ficou preocupado quando ele viu o carro lá, porque o estacionamento do aeroporto é bem caro, né? E aí ele pensou assim que a Marie ia acabar pagando muito estacionamento se ela deixasse o carro lá por mais dias. Então ele resolveu pegar o carro e trazer ali para a igreja, né? Para onde eles moravam ali, né? Para casa deles. E inclusive ele entrega um recibo para os policiais desse momento, né? Que foi a hora que ele tirou o carro da Marie do estacionamento do aeroporto, no dia 21 de outubro. Só que havia uma inconsistência nesse recibo. Por quê? No recibo dizia que o carro entrou no estacionamento do aeroporto dia 18 e foi retirado no dia 21 pelo James, né? Se a Marie foi vista pela última vez no dia 17, como que o carro apareceu lá só no dia seguinte, né? Onde ela esteve nesse meio tempo, né, do dia 17 para o dia 18? Quem estacionou aquele carro lá? Tudo isso passou a levantar várias dúvidas, né? Porque, afinal, os pertences da Marie ainda estavam na casa dos Flanders,
né, do James e da Tânia. As contas bancárias não mostravam nenhuma movimentação da Marie. Eles também checaram os voos, né, e não havia nenhum voo registrado no nome da Marie. Também não havia compra de passagens, nada. Eles até foram olhar se ela tinha colocado a digital no sistema de embarque, né, se ela tinha ido para algum voo, alguma coisa, não encontraram nada. E a polícia estava trabalhando aqui com 2 cenários. Ou a Marie tinha deixado o carro no aeroporto para despistar todo mundo, ou alguém fez isso por ela, né, com o mesmo objetivo. A polícia, então, vai olhar as câmeras de segurança do estacionamento, né, gente? Porque seria maravilhoso ver quem chegou com o carro, quem deixou o carro lá. Só que, gente, as câmeras não estavam funcionando. Sim, bem nesse dia, bem naquele momento, então não tinha nenhum registro. Os detetives ainda tentaram coletar impressão digital no botão que é usado para retirar o ticket do estacionamento, né? Só que vocês imaginem quantas pessoas apertam esse botão, né? Então, obviamente, eles não conseguiram nada. A polícia, ela continuou entrevistando várias pessoas ligadas ali à igreja, né? Que conviviam com o casal e com a Marie. Só que assim, gente, era basicamente tudo muito baseado em rumores, em fofoquinha, sabe? Várias versões surgiram aqui, né? E basicamente as 2 versões que eu já falei aqui pra vocês, do namorado abusivo ou da inseminação artificial. Daí, assim, tinham algumas variações aqui e ali, mas era basicamente isso. Não tinha nada concreto. E os detetives, eles perceberam que as pessoas que talvez soubessem mais eram essas amigas muito próximas à Tânia, mas elas não falavam praticamente nada, elas só ficavam assim bem na superfície das informações, então a polícia não conseguia nada. Então o que eles decidem fazer é falar novamente com o James e com a Tânia, só que dessa vez só a Tânia vai falar com a polícia. E a Tânia começa a dar alguns detalhes que o James não tinha dado. De início, a Tânia confirmou, né, o que o James já tinha falado anteriormente, que eles tinham optado por fazer tudo ali à moda antiga, né, para gerar o bebê. Só que aí, gente, ela começa a dar uns detalhes um pouco mais perturbadores. Ela fala que ela estava presente no quarto quando o James e a Marie fizeram sexo. E que todos eles, os 3 ali, beberam saquê antes de começar tudo. Só que não parou por aí, porque ela revelou para os detetives que a relação entre os 3 ali, né, ela, o James e a Marie, era muito mais do que esse acordo aí dessa barriga de aluguel. Segundo a Tânia, os 3 ali, eles tinham realmente um relacionamento. A Marie, ela era parte do relacionamento entre os 3, entendeu? Era como é que fala um relacionamento a 3? Mas enfim, os 3 tinham um relacionamento realmente. Não era só essa questão da barriga de aluguel, da gravidez, né? Eles tinham esse relacionamento amoroso, sexual e tudo isso. E que tudo isso era consentido, que a Tânia sabia, Marie sabia, James sabia, enfim, né? Tudo ali acordado entre os 3. A Tânia, ela continua dizendo que, claro, nada disso poderia ser público, porque o casal tinha essa imagem, né, de casal perfeito ali na igreja, e que não combinava com esse estilo de vida que eles estavam levando. E por isso que eles estavam tratando tudo como um segredo absoluto. Só que assim, né, gente, a gente sabe que um segredo mesmo é só quando uma pessoa só sabe. Uma pessoa, se ela conta para mais uma, o segredo já não é mais segredo. E a polícia, ela chegou a falar com algumas pessoas da igreja que meio que falaram essa ideia, assim, mas naquilo que eu disse pra vocês, assim, como se fosse fofoca, como se fosse rumores, boatos, enfim, né? Então a polícia não levou muito a sério, né? Achou que era só ali as pessoas conversando e criando história em cima dos 3. Mas uma dessas pessoas da igreja, inclusive, chegou a dizer que a própria Marie tinha mostrado pra ela um anel que ela usava de compromisso, né? E esse anel de compromisso era ali com a Tânia e com o James. A Tânia, então, falando aqui da gravidez, ela disse que a Marie estava totalmente de acordo com esse plano, que ela sim cuidaria ali da bebê nos primeiros meses e depois entregaria o bebê para o casal. E que ela estava até entusiasmada com isso, porque ela estaria realizando o sonho da Tânia e do James. Só que aí a Tânia disse que conforme, né, depois ali nos primeiros meses que a criança nasceu, as coisas mudaram. O comportamento da Marie mudou.
Segundo a Tânia ainda, após o nascimento da Grace, a Marie começou a se retrair. Ela ficou mais quieta, mais silenciosa, introspectiva, e ela deu sinais de que ela não queria mais abrir mão da filha. Aí também volta para alguns depoimentos ali que pessoas da igreja deram, né? Que anteriormente a polícia tinha acreditado que era fofoca. Uma dessas pessoas disse que ouviu da própria Marie ela dizendo que ela queria ficar com a bebê, mas ela queria ficar com a bebê e com o James, com os dois. E essa informação aqui, né, que a Marie queria ficar só com a bebê e com o James, ou seja, tirar a Tânia da jogada, no início, que os policiais achavam que era só fofoquinha, né, das pessoas da igreja, agora somado aqui com o que a Tânia tá contando, eles começaram a achar que ali pudesse ter um motivo, né, para esse sumiço aqui da Marie. Será que a Tânia ficou revoltada com essa situação? Será que ela soube dessa intenção da Marie, fez alguma coisa? E tinha uma outra declaração também, né, que uma das pessoas da igreja disse, que essa pessoa ouviu a Tânia dizendo a seguinte frase, abre aspas, James nunca poderia matar a Marie, mas eu poderia. Fecha aspas. E sobre o último dia que a Tânia viu a Marie, ela contou basicamente a mesma coisa que o James tinha contado, né? Ela só deu alguns detalhezinhos a mais. Ela disse que quando eles resolveram procurar pela Marie, que foi no dia 19, que ela mesma foi em vários hotéis, pontos de táxi, vários locais que ela achava que a Marie pudesse ter passado. Ela ia lá, perguntava, que ela fez o máximo para encontrar a Marie. E aí foi no momento que eles decidem ir até o aeroporto e encontraram o carro dela lá. Bom, a essa altura aqui, a investigação ela já estava bem maior, né? E já estava tomando proporções mais complexas, mais pessoas estavam sabendo. E aí os familiares da Marie e os amigos mais próximos, né, de antigamente, resolveram agir por conta própria. Eles queriam tentar descobrir o que tinha acontecido. E todo mundo estava envolvido, tá, gente? Inclusive o ex-marido, Jeff, a irmã, a Esta, amigas antigas da Marie e a segunda mãe da Marie, a Alice Barber. A Alice, ela resolve começar a conversar com pessoas da igreja ali, que conheciam o casal e a Marie, e tentar adquirir alguma informação que a polícia ainda não tinha. Só que aí ela descobriu uma informação que ela não ficou muito feliz e inclusive aumentou aí as suspeitas em cima do James e da Tânia. Ela descobriu que apenas 3 dias depois do desaparecimento da Marie, o James e a Tânia colocaram os pertences da Marie em um depósito. E essa decisão, assim, pareceu bastante precipitada, né, gente? Porque, assim, 3 dias depois, se a gente for contar certinho, foi depois que eles pegaram o carro da Marie no aeroporto e trouxeram para casa, né? Eles fizeram isso no dia 19, então no dia 20 eles já começaram a tirar os pertences dela para colocar num depósito. Esses depósitos que lá nos Estados Unidos é bastante comum, né? Você aluga um depósito e coloca todas as suas tralhas lá dentro em vez de ficar em casa, né? Ou pessoas que têm objetos muito grandes assim, né, para guardar, alugam os depósitos. A Alice, ela ficou preocupada que o casal não pagasse pelo aluguel desse depósito e de repente as coisas da Marie todas fossem leiloadas, né, fossem perdidas. Então ela resolveu falar com o casal e perguntar se ela podia assumir os pagamentos desse depósito. E daí os pertences da Marie já ficariam com ela, né? Que era a segunda mãe da Marie. E o James e a Tânia aceitaram isso muito rapidamente, entregaram as chaves do depósito para Alice. E ela, imediatamente com outras pessoas, foram vasculhar todos os pertences da Marie para tentar entender se alguma coisa estava acontecendo, se ela tinha deixado alguma pista para trás. Eles procuraram por recibos, anotações, diários, algum plano que ela tivesse fazendo, alguma coisa assim, né? Listas de coisas para fazer, mas não encontraram nada. Existia também um computador da Marie que estava nesse depósito e rapidamente também eles tentaram encontrar alguma coisa nesse computador, de repente alguma busca que ela estava fazendo para alguma viagem, algum local que ela queria ir, mas assim, até nem foi muito surpresa, né? Quando eles acessaram o computador, ele estava totalmente limpo, né? Tudo que tinha nele foi apagado. E o que eles fizeram também foi levar esse computador para a polícia, né? Para ver se de repente a polícia conseguia encontrar alguma coisa. A polícia então vai investigar o computador da Marie.
Só que assim, a tecnologia disponível em 2011 aqui não foi suficiente para tentar encontrar algo importante no computador. Eles realmente abriram o computador e só encontraram um vazio, né? Tudo tinha sido apagado. Não existiam e-mails apagados, buscas, nada, né? Isso só aumentava o suspeito e a preocupação dos policiais, né? Os policiais já sabiam que algo ruim tinha acontecido, mas eles não conseguiam dizer assim, não, foi um assassinato, isso aconteceu com ela, né? Então eles resolvem, de novo, chamar o James e a Tânia para falar. Só que o que aconteceu quando eles resolvem fazer isso, os dois tinham fugido. Nesse ponto aqui já tinham se passado alguns meses, né, gente? Ela desapareceu em outubro e a gente está aqui em janeiro. Mais precisamente, no dia 28 de janeiro de 2012, a polícia descobriu que um caminhão de mudança foi visto na frente da casa ali da Tânia e do James. E ela descobriu também que o plano dos dois era, no dia seguinte, ou seja, no dia 29 pela manhã, eles se mudarem para o Arizona, que é lá onde tinha a família do James. Só que aí o que aconteceu? No dia 28 mesmo, quando esse caminhão estava ali organizando a mudança, foi quando a polícia ligou para o James e para a Tânia falando que eles queriam conversar com os dois novamente. Então eles anteciparam essa viagem, entre aspas, aqui. Eles arrumaram tudo no caminhão e saíram já de madrugada, na madrugada do dia 28 para o dia 29. Eles fugiram, né, gente? Basicamente foi isso. Eles fugiram. Então, adiantando aqui um pouquinho, em abril de 2012, uma denúncia anônima chegou ali para a polícia. E essa denúncia foi bastante forte. Na verdade, ela trouxe o que a polícia já acreditava que tinha acontecido. O que essa pessoa disse? Ela disse aos policiais que o James tinha tirado a vida da Marie e que ele tinha enterrado o corpo da Marie no quintal da sua casa. Com essa informação, a polícia vai fazer uma busca na casa do James, mais especificamente, claro, no quintal. Cães farejadores foram trazidos, equipamentos de radar de penetração de solo, e a equipe passou horas e horas vasculhando o terreno ali da casa do James. Mas no fim, nada foi encontrado. E isso foi um choque, obviamente, um balde de água fria, um momento assim que a polícia ficou completamente desanimada, né? Eles acharam que essa denúncia era verdadeira. E guardem bem essa denúncia e guardem bem esse trecho que eu contei aqui para vocês, porque a gente vai voltar nessa parte. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito frustrados. Bom, com essa busca que não deu em nada, né, o caso, ele deu uma esfriada, então meses se passaram, anos se passaram. Durante esse período, a polícia tentou falar com o James mais vezes, pelo que eu entendi, eles até chegaram a fazer uma ligação com ele e chegaram a perguntar realmente, assim, você tirou a vida da Marie Carson? E ele disse não. Falou também que ele era perseguido pelos policiais, que as pessoas colocavam a culpa nele sem ele ter feito nada, enfim. 3 anos se passam e a gente tá agora em 2015. E em 2015 a tecnologia estava mais avançada, né, gente? Hoje em dia a tecnologia avança de uma forma assim enlouquecedora, né? Às vezes de um ano para o outro, assim, as coisas já estão muito mais evoluídas. Então, aqui chegamos em 2015, a tecnologia era melhor. Então, eles resolvem investigar de novo o computador da Marie. E dessa vez, eles conseguem informações, eles conseguem mensagens trocadas entre a Marie e o James. E eram mensagens, assim, como é que eu vou dizer? Bastante apaixonadas. Deu para os policiais essa noção de que realmente existia um relacionamento ali entre a Marie e o James. Então eram mensagens que ele dizia que ele ficava enlouquecido de ver a Marie na igreja e não poder beijá-la. Ele mandava assim, como é que eu vou explicar essa mensagem? Ele falava para ela que o júnior dele ali estava mandando oi para ela. Essas mensagens que eram bem íntimas entre os dois.
E essas conversas, elas confirmaram que não era só um boato, né? Havia, sim, uma relação romântica e física entre os dois. E estava tudo registrado ali, né? Nesse conteúdo que eles conseguiram recuperar do computador da Marie. Outra coisa que eles conseguiram também agora aqui em 2015, só que ficou um detalhe no ar para mim. Eles conseguiram os registros do celular da Marie. Nas fontes diz que a tecnologia aqui conseguia rastrear agora, né, em 2015, através do GPS, o que o celular fez ali nos últimos dias da Marie. Mas eu não consegui entender exatamente se eles estavam com o aparelho da Marie ali em mãos, né, se ele também estava no depósito. Então, eu não sei exatamente, mas o que dá a entender é que eles conseguiram os registros do celular, agora com uma tecnologia mais avançada, e através desses registros, gente, eles descobriram os últimos passos da Marie e praticamente saber onde ela estava e, inclusive, com quem ela estava em seus últimos momentos. Então, antes da gente entrar aqui nessa parte do celular, eu só quero fazer um breve resumo aqui de datas com vocês, tá? No dia 17 de outubro foi o dia que a Marie foi vista por último, segundo o James, certo? No dia 18 de outubro foi o dia que o carro dela foi deixado no aeroporto, né? Que eles têm essa informação através do ticket. No dia 19 de outubro foi o dia que todo mundo recebeu aquela mensagem dela. Bom, como vocês devem imaginar, né, gente, a essa altura da investigação, toda a atenção da polícia estava voltada para o James e para a Tânia. Os detetives, eles sentiam que tinha alguma coisa errada, né? Existia um possível motivo, comportamentos estranhos, contradições, esse relacionamento que não dá para entender se era dos três ou se era só da Marie com o James, enfim, né? Mas o problema é que não bastava, né? Eles não tinham um corpo. Então, tudo se tornava mais difícil. E quem acompanha os casos criminais sabe, né, que conduzir uma investigação sem um corpo, né, de homicídio sem corpo, é meio que andar, assim, no escuro. Então, quando a polícia teve acesso aos registros ali de celulares, não só da Marie, mas também do James, as coisas começaram a fazer sentido. Primeiro que, após o desaparecimento da Marie, ou seja, já ali no dia 17 e seguindo, o telefone da Marie e do James estavam sempre nas mesmas áreas, conectadas às mesmas torres de celular, juntinhos. Ou seja, mesmo depois do James ter falado que no dia 17 a Marie sumiu e ele nunca mais viu ela, mas não era isso que os celulares diziam. Eles diziam que durante o dia 17, né, até virar o dia para o dia 18, os celulares estavam ali, do ladinho do outro, conectando sempre as mesmas torres. Inclusive, gente, no dia 18, que foi o dia que o carro da Marie foi deixado no aeroporto, o celular do James foi conectado a uma torre exatamente naquela região. No dia 19, que foi o dia que todo mundo recebeu aquela mensagem, o celular do James também estava do ladinho do celular da Marie, enquanto essas mensagens eram enviadas. E aonde esse sinal foi captado aqui pelas torres? Perto da casa do James. O James disse que a Marie tinha deixado a casa no dia 17. Então, como que o celular dela estava ali próximo à casa no dia 19, bem no dia que ela enviou essas mensagens? E teve outra coisa que eles descobriram. Veja só, gente. O carro da Marie era um Mazda branco. Eles encontraram um relatório de patrulha feita por um policial e essa patrulha foi feita no dia 17 de outubro. Ou seja, o dia que a Marie desapareceu. O que aconteceu nessa patrulha? Ele estava lá patrulhando e ele avistou um Mazda branco. E parecia que ele tinha sido abandonado num posto de combustível, porque não tinha ninguém dentro. O oficial, esse policial, na época, no dia 17 de outubro, ele viu esse carro, ele achou estranho, mas ele não tinha nenhum motivo para abordar o carro, né? Então ele só pegou a placa e consultou a placa. Ele viu que o carro estava registrado no nome de Marie Carson. Só que na época, né, gente, no dia 17 de outubro, a Marie não estava sendo procurada. Então, essa informação não levou a lugar nenhum. Então, ele não tinha nada muito o que fazer nesse momento, ele só checou a placa realmente, viu que o carro estava tudo ok. E, de repente, ele pensou que a pessoa buscaria o carro, né, mais tarde. Só que agora, que em 2015...
esse relatório, essa checagem simples aqui dessa placa foi fundamental. Por quê? Porque adivinha onde o telefone do James foi rastreado nesse dia 17? Um dos locais. Exatamente naquele posto de gasolina onde o carro da Marie estava. E o horário, gente, que o celular do James foi rastreado nesse posto de gasolina era mais ou menos 1 hora depois, segundo a versão dele, que a Marie tinha desaparecido. Então, como que ela desapareceu e 1 hora depois ele está no mesmo local do carro da Marie? Não fazia sentido nenhum, obviamente. Qual era a versão aqui que os policiais acreditavam que tinha acontecido, agora baseado em todas essas informações? Eles acreditavam que talvez o James tivesse tirado a vida da Marie no dia 17. Ele pegou o carro da Marie e levou para esse posto de gasolina, esperando que esse carro fosse roubado. Quando isso não aconteceu, no dia seguinte, dia 18, ele decidiu retirar o carro ali desse posto de gasolina e levar até o aeroporto, simulando, né, que a Marie tivesse partido por vontade própria. Uma coisa que a polícia conseguiu verificar também é que durante o dia 17 todo ali, a Tânia, ela realmente ficou na cidade vizinha fazendo compras, tá? Durante todo esse tempo que o celular do James foi visto no posto e em várias, né, partes ali, a Tânia não estava na casa, não estava nem na cidade, tá? Isso eles conseguiram comprovar com os registros do celular dela também. O celular da Tânia nunca estava junto nesses momentos. Só que a situação só piorava para o James, porque além de tudo isso que a polícia estava agora ligando os pontos, pessoas ligadas à igreja começaram a falar. Parecia que essas pessoas, conforme foram passando os anos, aí elas estavam mais dispostas a falar, elas não conviviam mais tanto com o James, ou de repente começaram a repensar algumas coisas, né, que não tinham percebido na época e começaram a falar com a polícia. Uma dessas pessoas foi um outro pastor da igreja, pelo que eu entendi, um pastor de jovens chamado Jason Anderson. Segundo esse Jason, o James, ele havia confidenciado a outro membro da igreja que precisava de ajuda para sair do país. Ele não explicou por quê, ele apenas disse que a situação era grave. O Jason, ele também contou que o James parecia ter um comportamento suicida naquela época, que ele estava muito abalado e que inclusive ele ficou internado numa clínica psiquiátrica por 10 dias. E isso aconteceu logo depois que os detetives foram até a casa dele perguntando sobre a Marie. Uma reação assim, né, bem suspeita, né? No mínimo interessante para alguém que afirma não ter feito nada de errado. O Jason, ele ainda revelou outra questão bastante importante. Pouco antes daquela fuga, né, que eles fizeram para o Arizona, houve uma reunião na igreja. E nessa reunião, o James, ele admitiu publicamente que ele mantinha um relacionamento poligâmico com a Tânia e a Marie. Ele disse que a Marie não era só uma barriga de aluguel, que ela era mais do que isso, que ela era também a sua companheira. Nessa mesma reunião, ele também admitiu que no dia que a Marie desapareceu, ele teve uma briga com a Marie e que essa briga se tornou física em algum momento. Ele inclusive mostrou que ele estava com vários arranhões pelo corpo, mas ele frisou que a Marie estava viva a última vez que ele falou com ela, quando ele deixou a casa. Embora as coisas tenham terminado ali de uma forma bastante ruim, né? Em maus termos, como ele mesmo disse. E depois que ele admitiu tudo isso aqui, ele renunciou ali ao cargo de pastor. E poucos dias depois, ele e a Tânia e a bebezinha, né, a Grace, fugiram para o Arizona. Bom, gente, todas essas evidências que eles estavam descobrindo, juntando com esses depoimentos de pessoas da igreja que agora estavam falando, tudo só reforçava o que os investigadores já desconfiavam. Eles não sabiam como, né, exatamente, mas eles tinham a certeza de que o James tinha tirado a vida da Marie. E nessa época aqui que eles já estavam mais desconfiados ainda, né, do James, eles começaram a rever alguns vídeos do James no YouTube. Lembra que eu falei que ele postava alguns, né, no YouTube? E teve um vídeo, gente, que ele fala uma frase, isso bem antes da Marie desaparecer, mas é que depois que acontecem as coisas, você vai rever, né, fica meio perturbador. Esse vídeo em específico, ele foi gravado, ou pelo menos foi colocado no YouTube 1 mês antes da Marie desaparecer. E ele fala o seguinte nesse vídeo, né, nesse sermão, abre aspas:
Sempre que alguém está me apunhalando pelas costas, mentindo sobre mim, fofocando sobre mim, tentando me derrubar, você sabe o que eu quero fazer? Meus sentimentos me dizem sufocar a vida dessa pessoa. Fecha aspas. Aqui eu fiz uma tradução literal, mas seria meio que assim, tirar a vida dessa pessoa, né? Matar a pessoa, né, gente? Basicamente isso que ele tá falando. E eu não entendo como um pastor fala isso num sermão, eu não sei qual era o contexto que ele tava fazendo, porque eu não consegui o vídeo completo, né? Mas é um pouco estranho, né, você dizer isso, porque dá a impressão que ele não tá dando um exemplo de nada, ele tá falando de si mesmo. E ele dá uma risada no momento, assim, eu não tenho o vídeo aqui pra vocês, se eu conseguir na edição eu vou colocar, mas eu tenho a foto, e ele dá uma risada, assim, depois que ele fala isso, assim, que agora, né, que a gente tá sabendo tudo isso, é bastante bizarro de ver. Bom, com tudo isso reunido, a equipe ali de detetives, policiais, enfim, né, eles resolveram finalmente dar o próximo passo, né, eles se sentiam seguros agora para solicitar ao juiz um mandado de prisão para James Flanders. Então, no dia 5 de maio de 2015, James Flanders foi finalmente preso e acusado de homicídio de segundo grau, mas tinha um porém. Aqui é um daqueles casos que até o momento eles não tinham um corpo, né? Mesmo aqui anos depois do desaparecimento da Marie. E isso pode ser algo que complique o julgamento, né? E às vezes acabar até com o suspeito aqui sendo libertado, né? Porque não tem provas suficientes. Ele poderia ser absolvido e sair livre de toda essa situação, mesmo eles tendo certeza que ele era o culpado. Eu já contei isso em alguns casos, né? Então, chega nesse ponto que a situação não é ideal e eles precisam extrair o melhor dessa situação, mesmo que não seja, assim, o que todo mundo realmente quer. Então, o que foi feito nesse caso aqui? A família da Marie resolveu pedir um acordo. E o acordo basicamente era ali uma redução de sentença em troca da localização do corpo da Marie. E também da verdade, dos últimos momentos da Marie, do que ele fez com ela. É claro que não era o que eles queriam, assim, não era o cenário perfeito, mas também era a única maneira de finalmente eles trazerem a Marie para casa, né? Isso para eles valia mais do que qualquer condenação. Eles queriam saber onde ela estava, eles queriam fazer um velório, um funeral, enfim, né? Sempre tem essa questão da despedida da família, né? De não deixar esse ente querido num lugar onde eles nem sabem onde é, sabe? É uma sensação que eu acredito que deva ser muito ruim, né? E você tomar uma atitude dessa, assim, para que ele confesse também, para que ele diga realmente o que ele fez. Porque talvez se fosse ali para um julgamento comum, sem esse acordo, ele não fosse falar nada e ainda corria o risco de ser absolvido. Bom, enfim, o James também aceitou esse acordo. E em 19 de julho de 2016, o James se declarou formalmente culpado de homicídio culposo pela morte de Mary Carson e ele foi condenado a 15 anos de prisão. Sim, gente, só 15 anos. E como parte do acordo, ele tinha que dizer onde estava o corpo da Marie. E veio aí a revelação final. E uma revelação, gente, muito frustrante. Agora vocês vão lembrar de um detalhe que eu falei. Porque ele conta que o corpo da Marie esteve durante todo esse tempo no quintal da casa dele. E eu já vou dar mais detalhes disso, mas vamos aqui à versão final do James, né? O que ele contou, o que realmente aconteceu no dia 17 de outubro. Segundo o James, tá, gente? Eu sempre fico também com uma pulga atrás da orelha se essa versão que eles dão ali como parte do acordo é realmente 100% verdade, tá? Eu tenho sempre, assim, as minhas dúvidas. Mas, enfim, a versão do James que ele contou foi a seguinte, que no dia 17, a Marie, ela teve um surto. E ela começou a surtar com ele, né, com o James. E ele começou a dizer que ela tinha que ser internada porque ela estava com depressão, que ela tinha que ter ajuda, alguma coisa assim. E segundo ele, a Marie começou a atacar o James, assim, violentamente. E ele, para conter a Marie, ele deu, e a expressão que ele usa é, um abraço de urso nela. E os dois teriam caído no chão. E ele continuou nesse abraço de urso até que ela parou de respirar. Você acredita nisso? Escreve aqui embaixo. Você acredita que essa é a versão verdadeira realmente? Minha opinião aqui
eu não acredito. Eu acho que, assim, foi uma forma que ele achou aqui de contar para que ele não parecesse tão cruel, mas eu não acho que é isso que aconteceu. E mesmo se for verdade, né, mesmo se foi entre aspas, um acidente, que ele tentou contê-la e apertou ela com força demais, ela parou de respirar, por que não chamar a emergência? Por que não pedir ajuda? Né? Ele não fez nada disso. Então, por isso que essa versão, para mim, é balela. O que ele realmente fez foi enrolar o corpo da Marie em um cobertor e enterrar no próprio quintal. Tá, e aí vocês vão me perguntar, Renata, por que o corpo não foi encontrado antes? Gente, o James, ele cavou muito, muito fundo no quintal, muito fundo mesmo. Tão fundo que aqueles radares e os cães farejadores não conseguiram detectar nada. Nada, nada, nada. É que é estranho, né? Por que eles não escavaram tudo? Aí eu já não tenho essa resposta, né? Porque o que dá a entender é que eles foram com esses radares de penetração no solo e os cães farejadores, né? Então eu acho que eles não reviraram todo o lugar, né? Mas isso causou muita frustração e tristeza nos policiais. Eles se sentiram assim muito... não quero usar a palavra incompetentes, mas foi esse sentimento, assim, sabe? Que eles poderiam ter feito antes. Eles mesmos sentiram isso, né? Muita decepção, eu acredito, assim, deles não terem conseguido encontrar ela antes. Porque se ela tivesse sido encontrada lá, quando fizeram aquela denúncia, né? Eles foram procurar na casa, isso era 2012, eles teriam o corpo. E eles poderiam acusar o James já naquela época, eles não precisariam fazer esse acordo e ele seria condenado com certeza a muito mais anos de prisão, talvez até o resto da vida. Só que como eles não conseguiram encontrar, o acordo foi necessário e ele teve essa sentença de apenas 15 anos. Então foi bastante frustrante para os policiais também, né, para os detetives. Bom, e o James, ele levou, né, os policiais e, enfim, todos os profissionais necessários para o exato local onde ele tinha enterrado a Marie. E eu não consegui encontrar esse vídeo, mas nas fontes que eu pesquisei mencionam esse vídeo, que quando o James estava lá, né, falando onde estava o corpo, ele se ajoelhou no local e começou a rezar e começou a chorar e disse que foi uma cena, assim, ridícula, né, assim, teatral. Sabe? Não tinha sentimento nenhum. Ele só queria passar uma imagem de uma pessoa arrependida, mas ninguém acreditou. Na verdade, para os mais próximos da Marie, foi quase algo ofensivo, né? Esse choro do James em cima ali de onde ele enterrou a Marie. Porque ele viveu todos esses anos em paz, né? Sabendo que ele tirou a vida da Marie. E daí agora que ele tá ali revelando o local, quando tá todo mundo vendo, aí ele faz toda essa cena. Até onde eu pesquisei, até os dias de hoje, o James ainda está preso. E uma data que eu encontrei que ele poderá ser solto, gente, é em 2029. Ou seja, tá aí, né? Tá aí, estamos em 2025, daqui a pouquinho é 2029, o que é uma loucura, né, a gente pensar. Meu Deus. Mas enfim, ele está preso ainda. E aí eu sei que vocês estão perguntando aí do outro lado. Eu tô escutando daqui, gente. Tô escutando. E a Tânia? Bom, nunca houve provas suficientes que ligassem a Tânia ao desaparecimento da Marie. Mas tanto os investigadores quanto muitos dos que acompanharam o caso têm sérias dúvidas. Eu também tenho, assim, eu não tô acusando, né, porque eu não tenho provas, mas é difícil da gente acreditar que ela não sabia de nada, nada, nada. Nem, tipo, depois, de não saber o que ele fez depois. O que ele falou pra Tânia, por exemplo, na hora que eles foram fugir pro Arizona? O que ele explicou pra ela, né? É estranho, assim, ela conviver com ele ali o tempo inteiro, convivia com a Marie, ela simplesmente aceitou que a Marie desapareceu realmente. Então, é estranho, assim, que ela não soubesse de nada. Eu não sei, assim, se eu acredito que ela participou, até porque eles conseguiram comprovar que ela realmente estava em outra cidade, né? E segundo a versão do James, ele tirou a vida da Marie e ele já enterrou no quintal. Que agora pensando também é meio estranho, porque se ele cavou tão fundo, né, gente? Cavar um terreno, assim, um quintal de casa, não é uma coisa rápida. Então, como é que ele conseguiu esconder isso também da Tânia? São várias perguntas, né? Vários questionamentos. Porque algumas pessoas acreditam que ela possa ter instigado isso, sabe? Quando ela percebeu, por exemplo, que a Marie queria viver a vida dela com a filhinha e com o James e tirar ela da jogada,
né? Ela que estava sendo excluída ali do relacionamento, né? Então será que ela teve alguma participação nesse sentido? Não sei, não sabemos. É tudo especulação. Quero muito saber a opinião de vocês aqui. Por isso que eu falei que esse caso era confuso, né? Complicado. São muitas versões, muitos caminhos que dá pra seguir aqui de raciocínio, né? Até porque é difícil a gente imaginar como era realmente o relacionamento dessas 3 pessoas. Mas querem saber algo assim que eu acho que vocês vão ficar revoltados? É que a Grace, ela está sob os cuidados da Tânia até os dias de hoje. Inclusive, a família do James também ajuda a cuidar da Grace, né? Era filhinha da Marie com o James. Enfim, ela está com a Tânia. E uma informação que veio depois também foi da segunda mãe, né, da Marie, que ela disse que se lembra da Marie confessando para ela que o clima na casa dos Flanders estava tenso. Ou seja, não estava tudo bem o relacionamento deles como eles queriam passar, assim, né? Então já estava tendo algum tipo de conflito. Será que a Marie queria desfazer aquele acordo, né, dela entregar a bebezinha? Será que ela queria ficar com a bebezinha e estava tendo esse tipo de conflito? E também aquela questão que ela disse para algum membro da igreja, né, que ela queria ficar com a bebê, mas com o James também. Então, gerou de novo esse conflito que era retirar a Tânia da jogada. Não sabemos, mas o que a gente tem a impressão é que realmente a convivência não estava às mil maravilhas como era antes. O que leva também a gente não acreditar na versão do James, né? De que foi um acidente, de que a Marie surtou do nada com ele. Não, o clima já estava tenso. E é muito estranho também, né? Agora pensando, por que exatamente nesse dia a Tânia foi para uma outra cidade fazer compras? Será que estava alguma coisa planejada? Não sei, né, gente? Só especulações, pelo amor de Deus. Eu acredito mais, assim, na hipótese de que a Marie se arrependeu de onde ela se colocou nessa situação, né? Esse relacionamento com esse casal. E ela se arrependeu também desse acordo, dela entregar a bebê. Enfim, eu acho que ela queria sair dessa situação e era tarde demais. Eu acho que a coisa vai meio por aí. E a irmã da Marie, a Esta, ela disse que ela não quer que lembrem da Marie como uma vítima nessa situação, querem que lembrem dela pelas coisas boas que ela fez para as outras pessoas e o que ela era, que era uma mãe amorosa, uma amiga verdadeira, uma filha incrível, uma irmã muito querida também. E, inclusive, essa irmã da Marie, né, a Esta, ela disse que ela ficaria muito feliz de poder criar a Grace, né? Que ela faria isso com todo o amor, né? Porque era a filhinha da Marie, mas que isso infelizmente não aconteceu. E outra coisa que eu fico pensando nessa bebezinha, na Grace, né? Se um dia ela souber tudo o que aconteceu, ela saber que foi o pai dela que tirou a vida da mãe, né? E deixou lá enterrada no quintal, vivendo a vida normalmente, né? Enquanto ela estava lá enterrada, né? Esperando que alguém a encontrasse, né? É muito triste essa realidade. Então eu não sei como é que vão ser os próximos anos dessa bebezinha, né? Hoje em dia ela já não é mais uma bebezinha, mas enfim, desejo muita felicidade para ela, né? Que ela consiga enfrentar todos esses detalhes que fazem parte da vida dela da melhor maneira possível. Até hoje ninguém sabe exatamente o que a Marie sabia, o que ela vivia nesse relacionamento, né? Porque a gente só tem a versão ali da Tânia e do James. Então não se sabe se ela já estava conformada que ela teria que deixar a filhinha para os dois, ou se de repente ela se arrependeu e se ela queria lutar até o fim para ficar com a filha que ela carregou na barriga, né? Mas a verdade é que, de qualquer forma, que ela foi silenciada. E quem fez isso com ela se calou também, né? E eram pessoas que muitas outras pessoas depositavam ali a sua fé, né? A sua esperança quando ouviam eles falarem na igreja. Eram pessoas importantíssimas nas vidas desses fiéis que iam até a igreja, né? Que acreditavam que eles eram pessoas boas, quando claramente não eram. Uma coisa que eu acredito, assim, é que realmente talvez a Marie não tenha tido a real noção de onde ela estava vivendo ali, né, se envolvendo com essas pessoas. Ela acreditou em pessoas erradas que não queriam sempre o bem dela,
né? Enfim, são muitas dúvidas que ficam nesse caso, nesse relacionamento deles, o que é verdade, o que não é, o que é fofoca, o que não é. E eu quero muito saber a opinião de vocês, porque eu acho um caso bastante chocante, principalmente porque envolve pessoas que deveriam ser boas, né? E que estão lá falando e dando exemplo para outras pessoas, sendo que elas não seguem nada daquilo. Isso me irrita profundamente, né? Uma pessoa que tá lá falando, mas e que por trás, em casa, não segue aquilo, né, que está pregando. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui em mais um caso nessa terça-feira. Confesso que foi um pouco difícil gravar hoje, gente. A minha garganta realmente está pedindo arrego. Tomei aqui, ó, quase uma garrafa inteira de água de coco, fiquei hidratando, mas olha, foram tosses e tosses no meio aqui da gravação. Se você chegou até o finalzinho do vídeo, é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve no canal, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, na verdade, tem chegado muita gente nova aqui no canal, então, muito obrigada por isso. Maratona em todo o canal aí. Maratona devagar o canal, gente. Não faz tudo em 2, 3 dias, não. Tá? Vai com calma. Já temos alguns vídeos no canal, mais de 200 vídeos, né? Então, dá pra maratonar aí, ó, bem legal, tá? Um vídeo por dia, o que vocês acham? Menos na terça, deu? Na terça vocês assistem o vídeo novinho em folha aqui, né? Muito obrigada aos membros do canal, esses nomes que estão subindo aqui na tela. Quero agradecer aos membros patrocinadores e eu vou ter que ler, gente, porque aumentou muito. E eu não consegui ainda decorar todas. A Ania Ito, a Gabriela Rocha, a Beatriz Sader, a Márcia Yates, a Claudimeri Rossi, a Jéssica Nicola, a Ana Paula dos Santos e a Cláudia de Luca. Muito obrigada, meninas, por esse apoio de coração. E é isso, gente. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo, tá? Eu vou tentar trazer vídeos extras nesse mês aqui, mas eu acredito que vai ser mais pro final do mês, tá? Nesse início, vamos continuar aí com o vídeo só na terça-feira, tá bom? Um beijão, adoro vocês. Eu espero estar melhor no próximo vídeo da garganta. Se cuidem, uma ótima semana para todo mundo. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. E é isso, beijo. Até!